Hoje eu vou apresentar para vocês um prato clássico da culinária inglesa, chama-se Beef Wellington. E eu já deixei algumas coisas pré-preparadas aqui, eu vou explicar para vocês como faz. E enquanto isso eu vou contando um pouco sobre mim. Aqui eu peguei um filé mignon, o filé mignon eu já limpei ele, enrolei para ele ficar mais firme. Agora eu vou cortar do tamanho que eu quero fazer o Beef Wellington. Vou temperar, enquanto eu selo a carne eu vou fazendo o preparo dos outros ingredientes. Bom, filé mignon cortado, agora eu vou temperar ele, vou deixar ele pegar um pouco o tempero. Enquanto isso eu vou fazer outros preparos. Esse aqui é um medalhão de filé mignon. Aí vocês me perguntam, Pablo, de onde surgiu a sua vontade de cozinhar, essa sua paixão pela gastronomia, né? Bom, eu desde pequeno, eu sempre ajudei minha mãe na cozinha, né? Eu venho de família italiana, espanhola e portuguesa. Eu acho que é um berço das grandes culinárias, né, no mundo hoje em dia. E eu desde pequeno ajudando minha mãe, ela fazendo os pratos, ajudando nas tarefas, né, no almoço simples em casa. Eu já fui despertando essa minha paixão pela gastronomia e aí eu fui desenvolvendo esse amor pela culinária. Eu fiz faculdade de hotelaria, porque na minha cidade na época não tinha gastronomia em Sorocaba. Na época o curso de hotelaria ele era 4 anos, sendo 2 anos de cozinha, 2 anos de gerenciamento de hotel. Então eu falei, bom, já vou fazer mais ou menos o que eu gosto e já adianto um caminho, né? Então fiz a faculdade de hotelaria, comecei a trabalhar em hotéis, eu trabalhei nas grandes redes de hotéis aqui brasileiras, né? Rede Accor, Rede Atlântica, e sempre voltado para a gastronomia, né? Sempre querendo saber mais pela gastronomia, sempre querendo aprender mais coisas. Eu já queria sair do Brasil para ter uma experiência nova, para ter uma outra visão, né, do que eu faço. E os meus amigos que moravam na Austrália falaram assim, vem pra cá, que aqui é um lugar bem legal para você poder fazer, trabalhar em gastronomia, trabalhar com hotelaria. Aqui é o filé mignon só, eu estou temperando ele com sal e pimenta do reino. Eu vou selar ele, depois que eu selar, aí eu vou colocar uma camada de cogumelos, o presunto cru, presunto parma, né? Passar a massa folhada e vai para o forno esse prato. Bom, chegando na Austrália, fui fazer um curso de inglês, percebi que tinha conexão, né, da minha escola de inglês com o Le Cordon Bleu. Acho que o Le Cordon Bleu é um sonho, né, uma referência para todos na área da gastronomia. Frigideira bem quente, eu só vou selar a carne. Tive que voltar para o Brasil, né? Minha mãe estava com um problema de saúde, então eu resolvi voltar para o Brasil. Já estava 6 anos fora, então eu queria estar mais próximo da minha família, mais próximo dos meus amigos. Voltei para o Brasil, fui trabalhar em São Paulo, porque em Sorocaba eu não tinha, né, um ambiente onde eu pudesse desenvolver o tipo de gastronomia que eu praticava fora do Brasil. Participei da abertura de uma casa muito grande, fui responsável por uma equipe muito grande, trabalhando com técnicas novas, diferentes, técnica de sous vide,
fantástica, maravilhosa essa técnica, então trabalhei bastante nesse sentido. Fiz a inauguração da casa, comandei uma equipe, mais de 25 pessoas. Foi uma experiência muito legal. Desse restaurante eu fiz algumas consultorias, né, paralelo a isso, de cardápio, de ficha técnica, execução, treinamento. De lá eu fui para Osaka, é uma rede, né, de restaurante peruano, né, culinária Nikkei, que é uma fusão da culinária peruana com a japonesa. Tive bastante contato, né, com esse tipo de culinária, gostei bastante. Foram anos bem felizes aqui no Brasil. E chegou um momento onde eu me vi que eu queria, né, fazendo as consultorias, trabalhando em restaurante, a consultoria era algo que me motivou muito, porque cada trabalho de consultoria era como se fosse um restaurante novo, né, um cardápio novo, uma vida nova, um treinamento diferente. Fui fazer uma consultoria em Balneário Camboriú, fiquei um tempo em Balneário Camboriú, né, fazendo a consultoria do restaurante. De lá eu fui convidado para fazer uma consultoria em um outro restaurante em Maceió. Fui para ficar 2 meses e acabei ficando 1 ano. Bom, aqui eu terminei de selar o meu filé mignon. Todo o sabor está aqui nessa frigideira, então isso daqui é um ouro e eu não posso desperdiçar. Aqui está toda a caramelização da carne, né? Por isso a importância de ter uma temperatura correta para não queimar, né, o óleo, não queimar a carne e você poder aproveitar essa caramelização, né, que é a base, né, do molho. Aqui eu vou retirar um pouco da gordura, vou jogar um pouco de vinho tinto e esse daqui vai ser o molho do nosso beef wellington. Frigideira quente, vou jogar um pouco de vinho tinto para deglaciar toda a panela, né, remover todos os sedimentos da panela, que é onde está todos os sabores do filé mignon que eu selei. Esse vinho eu vou deixar ele reduzir bem lentamente, né? O vinho ele contém açúcares, né? E esses açúcares, se você reduzir ele muito bruscamente com um forno muito alto, com um fogo muito alto, você acaba queimando os açúcares do vinho e traz um gosto amargo, né? Um gosto desprazeroso no molho. Enquanto o filé mignon descansa, eu vou fazer a mise en place dos cogumelos, né? Eu vou picar cogumelos, cogumelo shiitake, cogumelo Paris. Vou picar ele e vou saltear na manteiga, que ele vai fazer parte do recheio do nosso beef wellington. Então eu pego o cogumelo, vou picar ele da maneira que em pedaços de cubinhos pequenos. Então eu concluí a minha consultoria, né, o meu trabalho em Maceió. Eu tinha ficado já por quase 1 ano, restaurante Alfazema em Maceió. Maceió foi um ano bem legal, foi um ano de bastante reconhecimento, né? Eu era o único chefe com formação internacional que tinha em Maceió. Acho que tinha mais uma pessoa só que tinha essa formação internacional, e eu. Então foi um ano de bastante reconhecimento profissional, foi um ano bem legal na minha vida. Dei aula na faculdade, dei palestra, dei aula, show em shopping, entrevista na televisão, entrevista na rádio, né? Praticamente todo aquele glamour, né, do chefe de cozinha, eu tive isso, né, em Alagoas, foi um ano bem legal. Concluindo a minha consultoria, voltei a São Paulo, fui trabalhar, fazer
um trabalho extra no Hotel Fasano, no interior, em Salto, Fazenda Boa Vista. Foi um trabalho de 3 meses, né, no fim de ano. Aqui agora, frigideira bem quente, cogumelos, jogar um cubinho de manteiga e saltear os cogumelos. Eu coloco ele aos poucos, para não resfriar muito a frigideira e poder saltear aos poucos. Concluindo, né, esse trabalho no Hotel Fasano, fui convidado para trabalhar para o Grupo IMC, fui trabalhar no aeroporto de Guarulhos. Estava movimentando uma operação grandiosa, né, uma operação muito grande. Tinha um fluxo de passageiros muito grande, tinha uma demanda, né, na cozinha muito grande, eu tinha uma logística gigantesca, onde meu almoxarifado era no Terminal 1, a cozinha de produção no Terminal 2 e o restaurante em si no Terminal 3, então era uma logística bem grande, foi uma operação bem complexa, mas foi muito bom, foi muito legal essa experiência, muito válida, né, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas que passaram, né, pelo meu caminho, as pessoas que eu pude contribuir, né, ensinar um pouco, né, passar um pouco o meu conhecimento, né, passar um pouco dessa minha paixão pela gastronomia, que eu acho que a gastronomia não é só assim, não se resume simplesmente a jogar comida no prato e mandar para o cliente, né, tem todo um conceito, tem toda, né, uma visão sobre isso, onde você está colocando o seu amor, está colocando o seu empenho naquele alimento, né? E o nosso cliente vai provar isso, né? E de alguma maneira ele vai sentir isso, ele vai levar para casa, ele vai sair com uma recordação boa, com uma lembrança boa daquela experiência que ele teve num restaurante. Eu falo, hoje em dia, você ir num restaurante onde a comida é muito boa, nada mais do que obrigação, né? Então você tem que ter atrativo, você tem que ter o atendimento, você tem que ter, né, todo um ambiente favorável para que o cliente tenha uma experiência positiva, né, num restaurante dentro da gastronomia. Então aqui eu vou colocar um pouco do caldo do cozimento, né, todo o caldo que foi liberado, né, do cogumelo na nossa redução, para realçar o sabor, né, do nosso caldo. Nosso cogumelo aqui já está todo salteado. Agora eu vou tirar um pouco do líquido dele, né, para ele não ficar, não molhar o nosso bife Wellington. Acabei de tirar do forno, colocar um pouco de salsinha, só para adicionar um pouco de frescor, né, um pouco de vida, né, ao nosso cogumelo. Bom, então depois do cogumelo salteado, eu removi um pouco do líquido dele e agora eu vou colocar a salsinha, que é para, né, adicionar um pouco de vida, né, um sabor de frescor ao nosso recheio do bife Wellington. Então só misturando a salsinha no mix de cogumelos, vou deixar descansar um pouco, deixar resfriar para poder enrolar no bife Wellington. Bom, meu filé mignon então eu selei, ele está reservado ali, esfriando. O meu recheio de cogumelos também já salteei ele, coloquei a salsinha, também está resfriando. Enquanto eu aguardo isso, eu vou fazer a minha mise en place do espinafre, que é o acompanhamento do bife Wellington. Então eu já desfolhei todas as folhinhas do espinafre, está aqui o espinafre já todo soltinho. Eu vou cortar a cebola em julienne, né? Eu vou cortar a cebola em julienne porque eu quero as tiras de cebola, né, de comprido, né, para dar um pouco mais de sabor ao espinafre. Então aqui já tem um pouco da cebola cortada, eu só vou cortar mais um pouquinho, só para completar o recheio. Sempre tomando cuidado com os dedos, sempre protegendo os dedos, né? Nossas mãos são uma ferramenta de trabalho. Quando a cebola já está difícil de cortar, você tomba ela, aí você ganha um pouco mais de firmeza, de pegada, então você pode finalizar e cortar a cebola até o final. Então ela está aqui soltinha, toda em julienne. Daqui já vou deixar reservado, e quando for a hora,
a gente vai saltear o espinafre e vai servir com o bife Wellington. Aí fala, nossa, bife Wellington, você não para de falar em bife Wellington. O que é o bife Wellington? Então eu vou falar um pouco sobre o bife Wellington. O bife Wellington é um prato clássico da culinária inglesa. Ele já existe há muito tempo. Ele é um prato clássico da culinária inglesa que consiste no filé mignon. O filé mignon selado. Teoricamente você passa a mostarda de Dijon nele, você sela ele, abre uma camada de presunto cru. Dessa vez eu vou colocar uma cama de cogumelos, vou enrolar o filé mignon nesse presunto cru e cogumelos e esse rolinho eu vou enrolar em massa folhada. Isso vai para o forno, vai ser assado, né? A massa folhada vai crescer, o filé mignon vai ficar, né, rosado, com o interior, né, uma camada de cogumelos, uma camada de presunto cru e a cama de espinafres, né, que é o acompanhamento perfeito para esse bife Wellington, né, para ajudar na digestão, para mudar um pouco o sabor, para limpar o paladar, né, e o nosso molho que foi feito da redução de vinho, né, com o caramelizado da panela, com o caldo do cogumelo, e esse vai ser o nosso molho complementar para o bife Wellington. Então eu abri o plástico filme na bancada, coloquei as lâminas de presunto cru, agora eu vou espalhar uma camada de cogumelo para colocar o filé mignon e poder enrolar. Eu vou enrolar, mantendo bem firme, uso o auxílio das mãos, puxa, enrola e puxa, enrola e puxa. A gente dobra para dentro, né? Que sobrou a mais do presunto cru. Vamos enrolar, mantendo bem firme. Pressiona dos lados e enrola. E aqui finaliza. Agora a gente coloca para descansar, deixa resfriar mais um pouco para ele ficar um pouco mais firme. Mas aqui está o filé mignon enrolado em mix de cogumelos com salsinha e o presunto cru por volta. Agora vai resfriar e depois a gente enrola na massa folhada. Esse excesso de massa a gente corta, porque se ficar uma quantidade muito de massa dobrada uma em cima da outra, a massa não assa corretamente e acaba ficando um pouco cru. Então a gente levanta aqui, corta o excesso de massa, né? Isso daqui, até porque o filé mignon já está todo coberto pela massa folhada. Então aqui a gente só corta o excesso. Envolto pela massa folhada, passei o egg wash, né, a gema de ovo, para poder dar aquela coloração. Fiz o risco decorativo, agora vai para o forno, 180 graus, mais ou menos uns 15 minutos e vai estar pronto o nosso bife Wellington.
nosso Beef Wellington já está quase pronto, faltam apenas alguns minutos. Eu vou aproveitar já para saltear o espinafre, deixar ele já pronto, vou aquecer o molho, já tudo pronto para servir o nosso prato. Para saltear o espinafre, panela bem quente, saltear rapidamente, sal, pimenta, noz moscada, nada mais é o que precisa. Um pouco de noz moscada. Nosso Beef Wellington já está pronto, eu vou retirar do forno. Espinafre salteado, vou montar o prato, vou colocar o espinafre no centro do prato. Vamos colocar o nosso molho, esse molho que foi feito da redução do vinho, o suco da panela, a caramelização toda da frigideira, um pouco de vinho tinto. Finalizei com um pouquinho de manteiga, ele está na consistência. Eu vou circular o molho em volta do espinafre. E agora o grande momento. Vamos cortar o Beef Wellington aqui e ver como ele ficou, se o ponto dele tá certinho. Vamos fatiar o nosso Beef Wellington, ver se ele tá no ponto. Passa a faca bem de leve, desliza a faca de serra para não quebrar. Rosado, como tem que ser servido. E aqui agora eu transfiro para o prato. Limpa a borda, limpa qualquer imperfeição que tenha ficado. Então aqui está o nosso Beef Wellington envolto em presunto parma, mix de cogumelos, cama de espinafre salteados e uma redução de vinho tinto. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.